Bem-vindos todos nossos queridos ouvintes do podcast Entre Microfones, o seu podcast bolso que você leva para todo lugar com você, com vídeos curtos e com muita coisa legal para você aproveitar. Hoje a gente está aqui comigo, Enzo, um dos entrevistadores, com meu amigo Pietro e com esses dois senhores maravilhosos do teatro, tá? Rodrigo Mialaré e Roberto Monteiro. É um imenso prazer receber vocês aqui. Prazer é todo nosso, gente. Prazer é nosso, gente. E senhores? Senhores, gente. Não Até parece até que eu tenho precisa. barba branca. Eu Não, também, né? Eu nunca fiz hoje a barba. É. Só oi, Roberto. A honra é toda nossa e Honra parabéns nossa, pela iniciativa da escola, pela iniciativa desse podcast. É isso mesmo, a gente tem que conversar. E é muito importante. Principalmente Chega de arte, né? telas, não as telas. Vocês são assistir a gente pelas telas também. Vamos lá. Só hoje. Bom, primeiramente, bem-vindos, né? Espero que vocês se sintam em casa. Vocês são dois astros do teatro. Eu estou muito honrado em ver vocês aqui. E a minha primeira e principal pergunta é: qual é a peça que vocês fizeram que mais divertiu vocês? Assim, a que mais foi importante pra vocês, mas que vocês também se divertiram, entendeu? Quem começa? Você tem mais espetáculos, né? Olha, eu acho que uma das peças que mais me divertiu foi a Bela e a Fera, da Disney. Porque foi o primeiro grande espetáculo que eu fiz, assim, espetáculo da Broadway. Eu nunca tinha, na verdade, não tinha nem visto ainda. Foi o primeiro grande espetáculo que eu fiz. Então, assim, era muito grande, tudo era muito grande, os cenários, os figurinos, tudo era muito lindo, sabe, enorme, assim. Então, para mim, foi uma peça muito importante, porque foi a primeira peça grande que eu fiz, assim, da Broadway. Então, para mim, é muito importante. Que chique, hein? Muito chique, né? Não é? É muito chique. É um nível alto, né? É. A gente joga Broadway, Bolso do Lustre, Fantasma da Ópera. Como vai competir? Você nem fala, Idade. gente. Não, mas não tem que competir, não. Não tem, não. Acho que a peça que mais divertiu. Todas têm um tom de. Todas têm alguma coisa. Ou por Aquele imprevisto. especial, né? Eu acho que eu vou falar a última, nossa, do Gato de Botas. Porque como a gente tem uma liberdade de experimentação na criação, e com as piadas também que a gente consegue colocar, foi muito divertido. Então, vou escolher o Gato de Botas. Já que a gente já começou com essa pergunta, vamos para outro universo que vocês dois também participam. Dublagem. Dublagem favorita de vocês. Joga a carta. Cara, dublagem favorita? Eu acho que eu vou pelo Scar. Que eu fiz o Scar do Rei Leão, do live action do Rei Leão. Porque foi muito complicado, porque assim, o Jorge Ramos, que fez o primeiro Scar do desenho, que era um dublador gigante, infelizmente não está mais conosco, ele faleceu. Então foi muito complicado de substituir alguém que é tão incrível. Eu lembro que o diretor falou uma coisa que eu achei maravilhosa para o Rodrigo. Não importa o trabalho que você fizer, que ele seja perfeito, maravilhoso, ou seja médio, ou seja ruim. Muita gente vai gostar e muita gente não vai. Porque é uma voz, você está substituindo uma dublagem que já foi feita lá atrás e que todo mundo já tem aquilo no ouvido. Então, assim, independente do trabalho que você fizer, muita gente vai achar bom, muita gente vai achar ruim, mas vai lá e faça o seu melhor. E aí, para mim, significa muito, assim. A gente sempre tem que ir fazer o nosso melhor, independente se as pessoas vão falar bem ou mal. Porque sempre vai ter gente que vai te elogiar, mas também sempre vai ter gente que vai falar muito mal. Às vezes até porque gostaria de estar no seu lugar, mas... Também enfim. falou uma coisa muito importante, porque ainda mais quando você vai substituir algo que já está na memória emocional das pessoas. Então, você está substituindo um personagem que a gente já vem acompanhando, né, há muito tempo. Então, é uma responsabilidade. Porque o desenho do Rei Leão, assim, foi muito famoso. Eu sei que não é na época de vocês, mas assim, ele foi muito famoso. Então, era muito complicado substituir, porque quem ouvia falava, mas não é aquela voz. Não é, porque aquela voz, infelizmente, está em outro plano. E aí já tem uma negação natural por não ser a voz que já esperava. Mas a gente foi lá e conseguiu fazer. E gostou, e ficou muito bom. Isso aí. E a tese foi muito bom. E deixa eu ver, da minha dublagem, eu acho que eu gostei muito do Pica-Pau. Eu fiz um entregador que interagia com o Zé Corubu, com o Pica-Pau. E foi muito interessante
e a gente fez em home, porque foi a Lin Jardim que dirigiu. Home, gente, para quem não entende, assim, é porque teve uma época que a gente, principalmente na pandemia, os estúdios todos estavam fechados. Então a gente, só quem tinha home studio, ou seja, quem tinha um estúdio, quer dizer, não bacana igual esse aqui, Esse mas aqui uma tá coisa top bem demais. menorzinha, em casa, só assim que a gente podia gravar, porque você não podia ter contato com as pessoas. Então só quem tinha estúdio em casa conseguiu gravar. Esse aqui é o home studio. Foi isso. E na época a gente tava improvisando, porque, nossa, fechou tudo e tinha produto. Eu lembro que a gente dublou. Ai, não sei se foi em 2020. Acho que foi 2020, 2021. Nossa, nem lembro agora. Foi. É. Não A lembro. pandemia começou no início de 2020, né? 2020? Não, É, então. sim. então Lá acho que pra foi- março. Março, É, abril de final de 2020. Aí 2019, começou a começo fechar de tudo 2020. É, novembro? isso. Mas É. as coisas começaram a fechar em mas começaram a 2020. fechar em 2020. É. E aí a gente gravou e demorou uns 2 anos pra lançar. E a gente não pode falar nada, tem contrato. E aí, não tá sendo dublado, a gente não pode nem falar que sim nem que não. A gente não pode responder que está sendo dublado ou que não está sendo dublado. Porque isso já é entregar alguma informação. Então, alguém te pergunta, tá dublando? Fica só assim, né? E demorou, e a gente fica com ansiedade de falar que tá Não pode fazendo um falar trabalho nada. legal. Mas eu escolho do pica-pau. E qual, assim, foi o momento da vida de vocês que virou a chave que vocês falaram, nossa, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Eu quero fazer parte do teatro. É isso que eu quero pra mim. Rapaz, Agora a vou gente falar pegou vou contar uma pesado. história. Não, eu vou contar uma história, fica parecendo a história da carochinha, mas é verdade. Aquilo que eu falei assim, que a arte escolhe a gente e não o contrário, eu realmente acredito que a arte é que nos escolhe. Porque quando você começa a trabalhar com arte, a estudar, fazer uma coisa, mesmo que muito pequena, você sente uma coisa muito louca. Eu tinha meus 9, 10 anos de idade, os meus irmãos, minha irmã e meu irmão, dançavam num grupo folclórico, eu sou mineiro, lá de Belo Horizonte. Eles são mais velhos que eu e eram um catatal, assim. E aí, coincidentemente, os ensaios desse grupo folclórico eram na quadra da minha casa, da minha mãe. Eles iam ensaiar, eu era um pequenininho assim, um dia eu pedi. Falei, mãe, será que eu posso ir lá com os meninos? Eles vão deixar você entrar e tal. Eu falei, não, mas pede lá, quem sabe eu consigo entrar. E eu comecei a frequentar esse grupo folclórico, até hoje existe, chama Grupo Folclórico Aruanda. Eu comecei a frequentar esse grupo folclórico, mas apenas porque eu era irmão dos meus irmãos que faziam parte do grupo. E a partir do momento que eu comecei a entrar ali, eu falei, caramba, que coisa legal. Eu lembro que os adultos paravam para tomar um café, uma coisa assim. Eu e uma outra menina que também era irmã de uma outra componente, pequenininha também, a gente subia no palco e ficava pedindo os meninos para fazer para a gente como é que era o passo, como é que era, não sei o quê. Eu sei que eu comecei a frequentar aquilo ali, meus irmãos saíram do grupo folclórico Aruanda e eu fiquei até os 19 anos, porque eu sabia que era aquilo que eu gostava de fazer. E tem a história da medicina. Ah, é. Conta da Teve medicina. teve uma história também. Eu estava fazendo vestibular para medicina, tinha passado na primeira etapa, estava fazendo, mas isso eu já fazia coral na Caixa Econômica Federal, eu já trabalhava não, mas a arte já estava em mim, assim, eu já tinha sido pescado lá pela Aruanda quando eu tinha 9 anos. Na época do vestibular, eu lá fazendo medicina, passei na primeira etapa. Eu lembro que na época eu estava indo para aula de segunda etapa no cursinho, no carro assim. Eu fui, quer saber? Só fiz o retorno assim, fui para casa. Aí quando eu voltei em casa, minha mãe com um olho desse tamanho, meu filho, o que que aconteceu? Por que não teve aula? Eu falei, não, mãe, a aula tá tendo lá, tá? Eu é que não vou mais. Mas como assim? Ó, a casa caiu, né, turma? Claro. Eu falei, não, porque eu quero ser artista. A casa caiu, as paredes, as portas, tudo caiu em cima de mim. Mas ainda bem que eu tomei essa decisão, porque eu sobrevivo e vivo muito feliz da arte que eu tive coragem de abandonar, de encarar, aliás, lá atrás. Mas foi punk. Mas sempre é punk. Sempre a gente decidiu o que a gente quer fazer, o que a gente gosta de fazer, é complicado. Mas se você realmente gosta, vai valer a pena. Tem que ter bastante coragem, né? Tem poucas Tem que pessoas ter que têm bastante essa coragem. né? Tem que ter bastante coragem. É. Porque senão você fica no comum, Uhum. no que é prático, no que vai te dar dinheiro mais fácil. E às vezes nem é o que você quer, né? Você É. faz porque é o que dá dinheiro. Nem o que- sempre é. Nem sempre é, porque é o mais Você- prático. Você faz, mas não é feliz fazendo. Exatamente. Você falou tudo. Quando você trabalha com uma coisa que te faz feliz, como diz um amigo meu, você deixa de trabalhar. Você vai apenas ser feliz. Sim. Se torna tipo um hobby, né? Exatamente. Uhum.
Parabéns. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito da história da medicina porque Eu tinha esquecido que eu tinha te falado. porque também ressoa muito com o que eu vivi, né? Porque eu também eu gostava muito da área da saúde, até cheguei a entrar em enfermagem. Só que a arte, ela te alimenta de uma forma diferente, né? A gente se sente vivo, a gente sente algo que outras profissões não te permitem sentir. Ainda mais porque a gente lida muito com sentimentos, Exato. com conflitos humanos, né? Com reflexões, com pensamentos críticos. E isso te faz evoluir como ser humano de uma forma diferente. Não que outras profissões não tenham isso, né? A área de saúde que lida com muita fragilidade. Então, é meio que a gente escolhe a profissão meio que como que a gente vai melhorar como ser humano. Então, essa profissão vai te dar esse suporte, além do financeiro, de uma carreira. Como que eu ajudo a sociedade e como eu melhoro como pessoa. E a arte, ela tem essa capacidade de tirar a sua visão única sobre aquilo. Porque para você emprestar o seu corpo, a sua voz para um personagem, você precisa se despir dos próprios conflitos, preconceitos, até valores naquele momento, né? Se você for fazer um personagem, sei lá, alguém muito mal, ou um assassino, um psicopata, como que você vai dar espaço em você para algo que você não se identifica? E aí, se eu quero comunicar, por exemplo, num psicopata, eu quero comunicar que aquela figura é ruim, eu preciso representar de uma forma que seja ruim. E se eu não comprar aquela ideia, fica falso. Eu não posso fingir ser mal. Naquele momento eu tenho que ser. Porque se eu acredito, você que tá de fora, acredita. Que é a mesma coisa com a dublagem. Se eu não Exatamente. acredito no que eu tô fazendo, Não fica nítido. Não comunica, fica falso. Falei, nossa, que dublagem ruim. Por quê? Porque quem tá fazendo não acreditou naquele trabalho. Né? Claro, tem direção, tem N coisas que a gente não é, né? Mas é isso. E aí, a arte conflitou muito com esse interesse. Porque se eu fizesse medicina, não ia sobrar tempo para fazer arte. Dificilmente ia ter Muito tempo difícil, para você conciliar. Acho que o único dublador é o Marco Ribeiro, né? Que ele fez o Jack Sparrow, ele é médico. é. Acho que só o Marco, né? Tem muitos casos também de algumas pessoas com outras profissões, mas às vezes elas começaram a fazer dublagem assim depois, já de formado. Psicólogo, né? O É, Alfredo, ele é psicólogo. Porque na Alfredo época Rola, da faculdade fica complicado, porque são muitas horas que você tem que dedicar à faculdade. clínica, É. pós, então é complicado. E aí, o que foi pra mim o alicerce? Esse trabalho que eu escolhi, essa profissão, vai alimentar a minha alma além do meu financeiro? E a resposta foi sim. E claro, como qualquer escolha na vida, você escolhe uma coisa e abre mão de outras. Por isso que é difícil escolher uma profissão, né? Quanto mais jovem, pior, né? Como que você vai escolher uma profissão pro resto da vida? Não precisa ser agora o resto da vida. A vida vai encaminhando a gente por lugares que nós somos necessários. Então, também não se preocupe em escolher uma profissão agora, assim que sair. Vocês têm tempo, vocês conseguem experimentar. Não é aquilo? Refaz o caminho. A vida, enquanto a gente está respirando, a gente tem possibilidade de se reinventar. Não tenham medo de tentar, Não tenham medo. nunca. Qualquer coisa, tentem. Qualquer coisa vale a pena, né, gente? Claro. Também, que É, vale a pena. Tentem, sempre. Mas eu tenho. Pode contar um casinho rápido? Tem um conhecido meu de lá de Minas, todo espetáculo que tem aqui, tem lá em São Paulo, toda audição, isso há anos. Ele me liga, oi, Rô, eu falei, lá vem. Oi, fulano. Então vai ter audição para o espetáculo tal, né? Vai ter audição. Será que eu faço? Eu falei, claro, vem aqui, faz. Mas eu não tenho experiência, mas eu não fiz aquilo, eu não fiz o curso direito, eu não fiz não sei o que. Eu falei, bicho, vem aqui e tenta. Ele não vem. Toda vez. Porque ele está inseguro, que não está formado ainda, que não tem. Agora, se ele não tentar, ele jamais vai passar. Jamais, porque as pessoas não sabem que ele existe. Tente, mesmo que você erre, que não seja maravilhoso, mas até esse erro vai te ajudar a chegar onde você quer. Que na verdade a gente aprende errando. Mas se você não tentar, O errar já é uma experiência, né? quem vai tentar por você? Ninguém. Ninguém vai viver a sua vida, só você. E a gente não ouve o sim sem o não. A gente Exatamente. só consegue chegar no sim se tiver não, 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 sim. Opa! Mas sem, a gente não alcança. Vocês falaram muito de se adaptar.
vocês têm algum ritual? Inclusive eu tenho uma história engraçada com isso. Conte. Vocês Conta têm pra algum gente. ritual pra se preparar pra quando vocês forem fazer algum personagem, alguma coisa do tipo, pra pensar, caramba, eu vou entrar nesse personagem, eu vou fazer ele agora pra ver. O que vocês fazem? Pode falar, pode falar. Pode falar? Só respirou. Primeiro, muita pesquisa. Muita pesquisa. Porque da onde que é esse personagem? Que época que nós estamos falando? Século XX, século XIX, século XVIII, XVII, XVI? Qual país? Qual continente? Então a gente tem que direcionar o nosso estudo. Quanto mais informação e objetiva nós temos, mais concretude a gente tem de base para fazer aquilo de forma fiel. Então acho que primeiro pesquisa. Primeiro. O Rô falou uma coisa que é muito válida, assim, o meu ritual não é um ritual, mas assim, eu tenho como prática observar as pessoas, o comportamento, a fala, o gesto. Eu dou aula de teatro lá em São Paulo, de interpretação e improvisação. E um dos exercícios que eu falo para os meus alunos fazerem, que custa R$ 0, é você, no caso de São Paulo, é você sentar, ou aqui em qualquer lugar muito movimentado, é você sentar, tomar ali uma água, um café, um refrigerante e ficar observando, prestando atenção nos tipos que vão passando. Eu tenho muita mania de chegar no metrô lá em São Paulo, que é aquela coisa lotada, cheia de gente, eu sento ali, pego um café e fico só observando. Olha, amigo, tem tipos mil, vozes inusitadas, umas pessoas enormes com as vozes desse tamanho, umas pessoas magrinhas com vozeirão, assim. Então, quer dizer, é um grande. A gente se alimenta muito como artista. Às vezes você observa uma coisa e fala: caramba, que legal. Olha o comportamento, olha o andar, olha as mãos, e olha a voz dele como é diferente. Eu vou aproveitar isso para mais tarde. Então, completando isso que o Rô falou, a gente observando, a gente vai pegando essas coisas e guardando numa estante ali. Que é para quando você precisar, você pega aquilo que você viu e joga no personagem. Você tem uma história pra contar, E não custa R$ 0, hein? Custa Essa R$ 0. essa aula lá é só sentar e observar. Conta a história Sim, para Conta a nós. história pra gente. Vamos lá. Tem um exercício. Eu acho que o Jim vai dar risada porque eu contei pra ele. Tem um exercício que você tem que sentar na frente de um espelho e você responde como se você fosse o personagem. O Jim já tinha passado esse exercício pra gente há bastante tempo. E sempre que a gente ia se preparar pra fazer alguma coisa no final do ano, tudo eu falava. Dava 1, 2 semanas antes, eu falava, tá, eu vou fazer pra entender. Aí eu começava a fazer e ia normal, porque geralmente eu esperava ficar sozinho em casa, alguma coisa do tipo. É. Essas. Então você Aí. apareceu louco, né? Entra. Calma. Então, aí, esse ano agora, o Jim se aprofundou mais com a gente, ele começou a explicar o motivo desse exercício assim. Aí eu pensei, caramba, isso é genial. Vou replicar em casa. Eu cheguei em casa, peguei uma cadeira, coloquei um pouco de suco, que eu não gosto de café. Peguei um pouco de suco, comecei a beber e falar na frente do espelho, como se eu fosse personagem. Aí passou minha mãe e ela viu eu conversando com o espelho, eu falando e respondendo. Aí minha mãe falou: Enzo, você tá falando com alguém no telefone? Eu falei: não, mãe, eu tô falando com ele. E apontei pro espelho. Eu fui levado a um psiquiatra. Com certeza. Na hora sua mãe só pensou: oh meu Deus, internação. Perdi meu filho. Não, minha Perdemos avó é tudo. psicóloga. Aí! Foi pra Já tua ligou avó? para sua avó, ó, larga Vó, tudo aí, vem correndo, bem, porque não tá vó. bem não. Seu neto acaba de pirar o cabeção. Qual o hospital mais Que próximo? legal. Real. Que legal. Mas ninguém te internou Então, não, né? É muito engraçado. Por pouco. Então, é muito engraçado contar essa história. É muito engraçado. Mas todo Olha, mas artista é meio todos louco, nós, né? É. todos nós somos assim. Às vezes eu tenho moto. E quando você vai fazer um teste, ou quando você está decorando um papel, decorando um espetáculo, você. Cada um tem seu estilo. Para mim, a melhor maneira de decorar qualquer coisa é repetir, repetir, repetir até entrar na sua cabeça. Aliás, o teatro é assim, né? A gente tem sempre que ensaiar, muito. Porque é no repetir, no ensaiar, no fazer, 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 é que você vai assimilando e descobrindo um detalhe ou outro que você não viu na terceira passada, mas que você vai ver na quarta, na quinta, na 10ª, na 20ª, enfim, repetir, repetir. Então, muitas vezes, eu já me peguei na moto assim. Aí eu olhei pro lado, tava o taxista assim. Tipo assim, tadinho.
Não sei nem como tirou carta lá. E o senhor Monteiro? Já teve algum episódio do tipo? No banho, fazendo café. Porque a gente tem que repetir muito. Muito. Porque pensa assim, ó. Pra eu conseguir falar sempre o texto de forma natural, eu preciso repetir ao ponto de eu não precisar lembrá-lo. De virar algo natural, né? De Tipo, já virar algo que eu tô É, fazendo que, aqui, tá o fazendo. que aconteceu? Tu fala. Né? Uhum. Então, pra você chegar nesse estágio, você tem que. Aí eu, neurociência, eu adoro neurociência. Você vai transformar a memória de curto prazo em longo. O que é memória de curto prazo? Memória de trabalho, que a gente chama. É quando a gente tá estudando e ela tá aqui na superfície. E eu tenho uma dificuldade pra lembrar qual que é meu texto. Se eu tenho esse esforço, ela não se transformou em memória de longo prazo. Quando que eu sei que ela virou memória de longo prazo? Quando eu não faço esforço. Quando você tá com o texto dominado, aí você consegue brincar com intenção, Exatamente. com respiração, com voz, com timbre, com sotaque. Então, eu acho que é esse caminho, assim, sabe? De você tá sempre Você tem repetindo. que repetir no máximo. É. Tá no ônibus, tudo bem, você não vai sair falando assim, né? Não, gente, vai. Mas Pode também, né? pode. Todo mundo é meio louco. Eu já fui taxado de completamente louco várias vezes. Não tem problema. A gente tem que saber se a gente é ou não. E funciona. 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 Então, eu acho que por aí. Se divirta, a vida tem que ser divertida. Isso que eu falou é muito certo. Assim, em cena, se você pensa, pronto, atrapalhou. Geralmente, quando você tem um branco, ou quando você erra alguma fala, ou quando você erra alguma coisa em cena, é porque você pensou sobre. Ou, né, Diego? O Di tá ali vendo, tá, gente? É. Eu sou louco, mas não tanto. Não, porque coitado lá falando com a pessoa que nem tá no podcast. Que é Di? Parece aí dar um oi, Di. Mas o Di não tá aqui. O Di não está aí, depois. Depois ele vem, depois A ele sua vem. avó psicóloga, né, que você falou? É. Melhor a gente marcar Acho uma. melhor marcar pra ele, né? Já até esqueci o que eu tava falando. mas Vale enfim. besteira, esqueci o texto. Repete sempre É até aquilo isso. ficar na sua cabeça. Porque se você pensar em cena, não fica natural. Às vezes você pode se distrair com alguma coisa. Eu já perdi fala, por exemplo, na apresentação, porque uma senhora na minha frente, ela tinha uma risada muito peculiar. E teve uma hora que a gente fez um negócio, ela... "Quê?" Na hora que ela fez o primeiro... "Nhê", dela, eu olhei para ela, o Rodrigo olhou, o personagem fez assim, fum, vai embora. Aí por aqueles milésimos de segundo você entra em pânico, Porque você tem que porque voltar. você vai tudo embora, o texto vai embora, tudo vai embora. De repente você olha e fala, pronto, e agora? Quem sou eu? Quem são aquelas pessoas? Aí um amigo meu me falou um pedacinho da fala, Que te aí puxou de volta. aí volta. Se você desconcentra um segundo, não você pode perde, desconcentrar. porque a história tá continuando. Por isso que eu falo assim, não pense em cena nesse sentido, assim, de não pensar alguma coisa que possa vir a te atrapalhar. Porque ele tá falando, por exemplo, se eu tô na minha. Ele vai acabar de falar, qual que é a fala? Essa é a deixa. Eu não tô ouvindo de verdade o que ele tá falando. Se Exatamente. eu não ouço o que ele tá falando, eu não sou afetado pelo texto. Exatamente. E aí eu não consigo dar verdade ao que eu tô falando. Então a gente não pode pensar racionalmente no. Peraí, essa é a fala agora? Essa não é? Não é esse lugar. Não é pensar desse jeito. É pensar como personagem. Como personagem. Como se fosse o personagem incorporado em você. Exatamente. Tá. E vocês que trabalham com arte aí, como vocês acham que a arte impacta na sociedade? Vocês acham que, tipo, tem uma importância muito grande? Eu acho fundamental. Nossa, agora Eu a gente acho que uma entrou, sociedade- Né? A gente saiu A de gente tópico, É. foi pro fundo, né? Imagina, querido. Eu acho fundamental. Eu acho que um povo que não tem cultura, uma nação que não tem cultura, que não tem arte, ela não vai para frente. Porque a arte é uma forma de qualquer um se manifestar. É a maneira de você, como eu falei lá na apresentação de vocês, é uma maneira de você poder se expressar. Às vezes você, como pessoa, é muito tímido, muito recatado e tal. E num palco, quando você se incorpora, quando você pega um personagem para você, esse personagem fala coisas que você não falaria, que você não teria coragem de falar. Mas aí você aproveita que você está vestido desse personagem e fala. É igual palhaço. Eu conheço alguns palhaços que são completamente tímidos. Na hora que eles colocam a maquiagem, bum! Eles se transformam numa persona que você fala, caramba, de onde veio isso? De onde saiu aquela voz? De onde saiu? Porque a arte te ajuda a comunicar. E eu acho ela fundamental para todos nós. Porque é a maneira que você tem de comunicar o que você quer dizer. Nossa, concordo plenamente com o Rô, porque a arte está ligada totalmente à cultura. É. E por que não existe uma sociedade
realmente produtiva e evolutiva sem a arte. Porque a arte, ela nos permite refletir criticamente sobre o nosso estado atual. Então, Exatamente. né, se a gente vê qualquer coisa na vida e a gente não pensa sobre aquilo, se não pensa, não tem reflexão. Se não tem reflexão, não tem mudança. Se não tem mudança, a sociedade está estagnada. Então, ela é fundamental para a gente criar cidadãos críticos e mais empáticos com o nosso próximo. A Exatamente. gente pensar como sociedade e não só como um indivíduo que tem desejos e interesses e passa por cima de todo mundo. Quem de nós não assistiu um espetáculo, assistiu um filme, um balé, ou viu uma exposição? Quando eu falo arte no Geral, global. música, assim, música. cinema, teatro. Quantas vezes, às vezes, você não escuta uma letra de uma música e fala assim, caramba, é aquela situação que eu vivi, olha, é exatamente o que eu estou passando, olha que interessante a solução que eles deram. Então, assim, é muito legal para nós quando a gente, no caso, por exemplo, do teatro, quando você faz um espetáculo e você sabe que você mexeu com aquelas pessoas de alguma forma, que elas vão para casa assim, nossa, tal coisa é assim, mas podia ser dessa outra forma, ou aquela situação que eu vivi que era assim, vou tentar transformar de outra forma que é melhor. Porque a arte, ela tem esse poder de mexer com No as interior, pessoas, no né? interior das pessoas. Às vezes nem é na hora. Às vezes você vai lá, assiste, morre de rir de uma comédia, por exemplo. Ai, que engraçado, que engraçado. Quando você chega em casa, caramba, mas não é só engraçado. Aquilo tem uma mensagem por trás que agora é que eu pude pensar com calma, é que eu sei. E pela identificação, né? Quando o público se identifica com um personagem, com um conflito que tá vivendo em casa, por exemplo, é aí que gera. Peraí, eita, sou eu ali. Sou eu ali, Eita! exatamente. E aí começa as reflexões, né? Então, a arte é fundamental, é troca de. Porque o que a arte trabalha sempre? Pode pensar em qualquer tipo de conflito, de emoção, de conflito. Sempre trabalha os conflitos humanos. Qualquer coisa. Pense em música, em teatro, cinema, podcast, comunicação. Comunicação também é arte. Aham. Oratória, né? Tudo é sempre a representação de conflitos humanos. Podem pensar em qualquer personagem mais bobo que você imaginar. É uma representação de um conflito humano. Então, é um material humano, né? Não dizem que a arte torna possível ser suportável à existência? Exatamente. Então, é nesse caminho que a gente trabalha, né? A gente fala, A gente fala- mudou totalmente de tópico, É, né? então, a então gente fala que nem o homem da cobra, né? é aquela conversa que você vai adentrando, aí você vai ficando. Se eles saírem já mexidos, Gente, já ó, tamo aí deixa eu aproveitar feliz. então, já que a gente mudou um pouco de tema, mas quando eu falei assim, gente, menos tela, eu adoro celular, quero deixar isso bem claro, adoro celular, adoro streaming, adoro filme, adoro cinema, não é isso, eu adoro tela, só que eu acho, assim, na minha velhice, na minha idade atual, eu acho que ela tem que ser, ela é importante, mas ela não pode ser mais importante do que isso que você falou, o contato, a conversa, o olhar, sabe, a troca de pensamentos. Porque se você fica só ali, você não olha nem para o lado. E isso é muito ruim. Tem que ser um instrumento, Nada né? como isso aqui, ó. O contato. Nada como igual a gente está fazendo. A gente está conversando, a gente está se olhando. Não tem um celular ligado aqui, porque não E a precisa. câmera é um meio pra gente conseguir fazer essa comunicação. Ela não é o final, ela é um meio. Mas eu não tenho nada contra as telas, tá, gente? Eu acho que elas só têm que fazer parte também. Não pode ser só. Só. Só elas. Perfeito. Vocês falaram muito dos conflitos, né? E eu peguei esses dias pra reassistir. Inclusive, eu fiquei importunando o Jim falando desse musical. Eu peguei pra reassistir Mamma Mia Brasil 2010, que tem no YouTube pra assistir. Maravilhoso. Né? Chiara Sasso Chiara Sasso. brilhando, Saulo Vasconcelos, né? Todo esse pessoal aí que é maravilhoso. Todo mundo lá brilhando. E o legal do teatro é porque o teatro é infinito. Como assim? Cada vez, não importa, você vai assistir a mesma coisa 300 vezes, mas sempre você vai olhar de uma perspectiva diferente. Por exemplo, né, antes eu só achava, legal, ela fez com 3 caras lá e nasceu uma filha, ela tem que descobrir de quem é, legal. Só que aí, tipo, aí depois eu peguei pra assistir esses dias e eu falei, caramba, isto mostra um conflito, Opa! isto opa. mostra uma situação. Como que ela se sente? Como É. que a Kiara se sente, né? É, Né? Como que a filha se sente? Quem é meu pai? Então são sempre conflitos, né? nossa, eu imagino o que deveria estar passando na cabeça deles enquanto que eles estavam fazendo. Porque eu acho muito engraçado que tem sempre dois opostos. Sempre tem o 8 e o 80, né? Sempre tem o ator que vai estar lá pensando em tudo, pensando, meu Deus, tá, eu tenho que viver isso daqui, isso daqui, isso daqui, aquilo lá, isso daqui e aquilo.
Pronto. Aí eu tenho que fazer mais isso, mais aquilo. E vai ter sempre aquele lá, nossa, eu preciso fazer café, né? Eita, deu minha fala. Então, isso é o que a gente, enquanto professor, pede para não acontecer. Porque a partir do momento que você está ali, nossa, eu compro salada ou compro miojo? Você já não está mais na cena. Você está ali só cumprindo o seu papel. Não, fique dentro do personagem. Esqueça o seu mundo. Um diretor de Minas falava uma coisa assim: quando a gente entrava no teatro, deixa sua vida e seus problemas da porta para fora. Você entrou aqui, é outra coisa. Esquece. Ah, mas eu estou com um problema grave, ou enfim, estou com uma dívida, ou não, estou muito feliz porque não sei o que, aconteceu alguma coisa. Deixa os seus sentimentos lá fora, que possam interferir no seu fazer teatral. Vamos viver o que a gente está vivendo aqui. A partir de agora você é um pirata, é uma árvore, é um capitão, é um médico. Se deixe levar por aquele momento. Daqui a pouco, não se preocupe. Na hora que você sair, os problemas vão estar todos lá te Mas eu esperando. vou continuar Oi, esperando. É. Não, isso que eu vou Tudo falar bem? é muito importante. I'm here. Hello, Hello. hello, How you guys. doing? Hello, guys. E eu acho que a dificuldade é a gente conseguir ter essa atenção plena, tá presente no momento presente. Então eu tô aqui com vocês, eu só tô pensando em vocês. Eu não tô pensando o que que eu vou comer depois, como que eu vou... Não, eu tô 100% A gente com tem que vocês. estar pleno sempre. Tem no que estar a gente pleno. faz. Sempre, Porque senão sempre, a gente não sempre. consegue se entregar e não consegue fazer um bom trabalho. Na dublagem, por exemplo, eu dou aula de dublagem, né? Eu fundei o primeiro curso aqui de Santos, da Baixada Santista. Quando a gente tem que trabalhar com dublagem, nossa, o Rô sabe, a dificuldade, porque você tem que estar com uma atenção no diretor aqui no headphone, eu tenho que me ouvir aqui fora do fone, eu tenho que prestar atenção na linguagem corporal, na microexpressão facial, no tom do original, eu tenho que marcar o texto, eu tenho que fazer a pausa. Se eu não tenho essa atenção plena em todos esses elementos, a dublagem vai ficar ruim. Não vai ficar verdadeira e não vamos respeitar o original, né? E, na verdade, se qualquer coisa, né? Rô? Qualquer Quando você coisa. está fazendo uma cirurgia cardíaca, sei lá, uma coisa mais tranquila, sei lá, enfim, qualquer coisa que você vier a fazer, uma escultura, uma pintura, se você não está prestando atenção no que você faz, não vai ficar legal. Você deixa aquele tempo para você. Não, agora eu vou fazer essa escultura. Pum. Se concentre e faça o melhor que você puder. E não fica fazendo a escultura pensando no remédio que você não tomou. Ah, você tem que comprar uma havaiana nova, enfim. Se você vai fazer alguma coisa, tem que estar sempre Sempre, 100% empenhado, 100%. né? É. Tem. Sempre focado. Se não, cara, ah, não, mas eu dou conta de fazer 4, 5, 6, 8 Não coisas ao mesmo existe. tempo. Que legal. Nenhuma delas vai ficar bem feita. Não vai porque. Pode ter vou puxar certeza. neurociência de novo. Porque não existe atenção em duas coisas ao mesmo tempo. O cérebro não consegue lidar com isso. O que acontece é uma atenção alternada. Então eu posso estar aqui com você, alterno para ele, alterno para cá, em milésimo de segundos. Mas esse desvio prejudica a consolidação da memória de longo prazo, que foi o que a gente estava conversando antes. Então não tem como a gente focar. O que tem é você automatizar. Eu dirijo e converso, ok. Por quê? Você conseguiu automatizar ao ponto de não pensar. Então o cérebro não gasta energia Exatamente. pensando que aqui eu vou puxar a marcha, aqui é a embreagem. Tá tão automático que você não gasta a energia e nem a atenção. Aí é fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, se acontece, você está dirigindo no automático. Porque, por exemplo, quando você, muito bem falado, quando você começa a dirigir, é uma loucura. Aí tem que apertar a embreagem, tem que colocar a marcha, tem que prestar atenção, É tem o que ter espelho sinal, aqui, e aí tem eu não sinto, sei o esqueci o quê. cinto. É sempre uma loucura. Quando você pratica aquilo o suficiente para aquilo se tornar uma coisa fácil, você não presta mais atenção. Mas Ainda se assim. acontece de passar uma pessoa na frente, de um sinal fechar rapidamente, aí ativamente você liga a sua atenção e age. O teu Senão você vai bater. reflexo vem pra consciência pra você consciência. parar e não atropelar a pessoa, né? Então é por aí. Desculpa. Imagina. E, assim, ao longo da nossa conversa, eu percebi um negócio muito interessante. Você gosta muito de neurociência, né? Não gosta. De coisa com o cérebro, pô, você sabe de tudo. Eu fiquei impressionado. Você gostaria de fazer parte dessa área, se você não fosse da arte? Então, na verdade, eu tô em formação em psicologia e psicanálise. Eu tô fazendo uma formação em psicanálise e uma formação em psicologia. Porque isso agrega muito o trabalho do ator. A gente estuda a psique, a gente estuda a mente, e quando você vai usar isso na dublagem ou na atuação, você consegue ter um trabalho mais refinado, né? Então, é aquilo que a gente fala, o ator ele tem que ser um tudologista. Ele tem que saber o máximo de informação sobre história, economia, geografia, sotaques, idiomas, tudo que você consegue agregar como ser humano,
no seu trabalho vai ser infinitamente mais profundo. Se é mais profundo, é mais interessante para quem tá assistindo. Então, esse é o caminho. Não parar de estudar nunca. Minha mãe é neurologista e ela é doida, doida. Identifico também. Somos Tá. doidos, né? Não, você é a união da minha família inteira. É psicólogo, neurologista, é de tudo. Minha mãe é doida por mindfulness. E fala exatamente Atenção isso plena, daí. né? Atenção plena no momento presente. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, minha mãe fala, Enzo, tira a toalha da cama. Eu falo, não, mãe, peraí, eu tô fazendo isso. Vem fazer agora, depois você faz. É mindfulness. É atenção plena no que você está fazendo. Por exemplo, eu vi uma cena, várias vezes, na verdade, como eu falei, eu tenho moto. Eu vi algumas vezes uma cena lá em São Paulo que eu fico assim, abismado, para não dizer palavra pior. É um motociclista andando com a moto em movimento no celular, com a mão esquerda e acelerando com a direita, porque não tem jeito de acelerar de outra forma. E assim, ó, cara, vai acontecer alguma porqueira, né? Porque se tem um buraco, se tem alguém que avançou um sinal, enfim, se acontece alguma emergência, ele não vai ter tempo de reagir, porque a atenção dele não está plena, está prestando atenção no celular. Não, cara, você está dirigindo, ainda mais moto, né? Que a moto, além de tudo, depende do seu equilíbrio. Também. Preste atenção no que você está fazendo, cara. Daqui a pouco você pega o seu celular e olha. Ah, mas é urgente, então para a moto e olha o celular. Porque mesmo que ele alterne a atenção entre o celular e aqui, leva um tempo para eu voltar a focar e Quantas entender o vezes que tá a gente não vê acontecendo. uma batida, uma coisa assim, porque o cara tá no celular. Ah, mas foi só um segundo. E é esse Cara, segundo que é é esse segundo que fundamental. chama-se acidente. Os acidentes acontecem em segundos. Ele não é programado, daqui a meia hora vai ter um acidente. Então não é acidente. Ou se o cirurgião aí se distrai, nossa, o que eu vou comer? Pum, cortou a artéria. É. Ferrou. Ah, não era esse olho, não, eu Ai, arranquei o errado. arranquei o errado. Acontece, né? Acontece, né? Então, atenção plena, gente. É o segredo. Isso que vocês acabaram de falar é exatamente igual no teatro. Eu acho muito doido como é que a gente consegue associar coisas do nosso dia a dia com o teatro também. Porque vocês falaram exatamente isso. Perdeu um segundo, aconteceu o acidente. Teatro musical é assim. É. E é muito mais Exatamente. difícil. Canta, dança, interpreta. Não, Né? não Ele- saiu um monte ele- de gente, um monte Não, de gente, um monte de gente. Mas um monte de ele, gente. brilhantemente, brilhantemente. Não, é dificílimo. É difícil. É muito difícil. Acertar a nota, o fôlego, manter, nossa, não é fácil. É muito não. difícil, mas a gente ama fazer, né? Então, mas aí você prestando atenção, você consegue fazer. Mas não dá para fazer No mais ou menos, automático, não. pensando aqui no estrogonofe pra comer. Na verdade, assim, até dá. Você pode Até até dá. fazer mais ou menos, mas você não vai comunicar nada, não vai dizer nada, porque você tá ali só o corpinho. Só carcaça e, É. e a voz estética, A verdade né? não tá ali, não tá porque lá. você não tá lá. É. E vocês estavam falando, vocês voltaram aí no assunto, vocês estavam falando do assunto da moto, do celular. Vocês acham que o celular hoje em dia ele acaba muito com a atenção das pessoas? Porque a gente tava falando de focar 100% nas coisas. Você acha que o celular ele tá meio que piorando a geração, porque as pessoas não estão sempre fazendo alguma coisa com o celular junto, fazem tudo com o celular e complica o resto das coisas? Olha, eu acho que de certa forma sim, mas não. Porque, assim, eu acho o celular uma ferramenta maravilhosa, que quem dera eu tivesse isso quando eu era jovem, meu negócio era a biblioteca, pegar o ônibus, ir lá na biblioteca, xerocar, Xirocar, né, os mimeógrafo, livros, mimeógrafo, para poder ter papel informação. carbono. Hoje você tem a informação na sua mão. E isso é muito legal. Muito legal. Você, nossa, mas eu queria saber quem é Stravinsky. Você vai lá. Não precisa nem escrever mais hoje, né? Você fala Stravinsky. Stravinsky foi tá. Então a informação está na sua mão. Isso é muito legal. Ela só não pode se transformar na única coisa. Eu acho que existem momentos para você ficar no celular, para você estudar, divertir, rir, conversar, entreter, mas existe um outro momento que você tem que dar para o seu pessoal, para os seus amigos, para a sua família, para o olhar, para o conversar, para o ouvir. Não pode ficar só na tela. Mas eu acho que é fundamental. É uma tecnologia que veio só para... não vamos perder mais. Eu só acho que ela não pode ser exclusiva. Né? Ela tem que fazer parte também da sua vida, mas não só isso. Não substituir, né? Eu enxergo o celular como um segundo cérebro, porque a gente vai terceirizando. Isso até é perigoso, né? Terceirizar a memória. Então, eu vou lembrar de alguma coisa, eu não vou buscar na minha, eu vou buscar aqui, né? Isso é um pouco Eu sou da época que a gente perigoso. sabia o telefone das pessoas de cor, porque não tinha celular. Quem Então não sabe o tinha... nosso agora tá difícil, né? Hoje em dia,
Mas, muito assim, complicado. é muito bom. Isso aqui facilita, gente. GPS, a gente não tem que ter Nossa. bússola, um celular, a gente não tem que ter um mapa. A gente tem tudo no lugar só e totalmente É reduzido. literalmente tudo à nossa É mão. ótimo. Uma vez eu dando aula, uma aluna falou assim: Ah, mas eu não achei. Falei: Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não achar atualmente é difícil da gente acreditar. Você pode não ter pesquisado com muita calma, Corretamente, né? Saber corretamente, pesquisar. saber pesquisar. Mas hoje em dia, não achei, não tem. Até em outro idioma, você pesquisa em inglês, Não você vai em tem. outras referências de outros países Você também. tem, o mundo inteiro está à sua mão. Tá. Então é só saber usar, não transformar aquilo na sua vida. A sua vida é maior que o celular e não o contrário. Eu acho que o que aí tem um lance também que é a psicologia aplicada ao marketing, porque como o celular ele é feito para facilitar, mas também para lucrar, para ganhar dinheiro, então somos condicionados a ter um prazer imediato, sem esforço. Então, Fora que tem assim, né? Lançou o Pro, lançou o Mega, lançou o 14, lançou o 15, lançou o 16. Você quer comprar o você novo? quer comprar um novo, 15, né? agora eu quero comprar o 16. Eu entrei com a minha moto. Minha moto assim, ela não é nova de idade, mas ela tá pouco rodada. Aí eu fui fazer uma revisão na Honda. O camarada entrou: Ó, tá na hora de trocar para uma nova, hein? Aí eu, né, não aguentei e falei: mudou alguma coisa? Assim, mudou a mecânica, a motorização? Não, é praticamente a mesma coisa, só mudou as cores. Eu falei: então não tem por que eu Pintaram trocar. de azul, a minha é vermelha. A não ser que ela tenha problemas, não tem por que eu trocar. Mas é aquela coisa do comércio, fazer você comprar. Mas uma razão de fato não tinha, era só para eles ganharem dinheiro e eu perder. Porque o marketing, qual que é o lance do marketing? Ele tem que parecer que o produto é bom. Não que ele tem que ser. Ele tem que parecer. Se você entende que ele é bom, você compra. Não quer dizer que ele é. Então, essa é o lugar do marketing, né? E aí, o que que acontece na questão da rede social? É difícil a gente não falar de rede social, né? Então, você vê o coraçãozinho no Instagram. Nossa, quem curtiu minha foto? Esse prazer imediato de ser validado pela rede social, ele torna a gente dependente disso. Então, ao invés de ser só uma ferramenta de comunicação, de trabalho, de divulgação, torna-se uma dependência. E aí, de uma dependência para uma patologia, para ficar doente, dependente, é um passo, né? Então, o erro do celular tá aí. Tá? Tadinho, não, o celular que erra Não é não, o é a celular, gente, tá, é gente? como a gente usa essa A ferramenta. gente que é. O celular é maravilhoso, mas como que a gente usa essa ferramenta? É aí que tá o problema, né? Nossa. Novamente. Nossa. O homem da cobra perdeu. Falou menos que a gente. Um negócio que o senhor falou, senhor Mara, é muito verdade, que você falou que com o tempo o pessoal foi diminuindo a qualidade, né? E pra comprar de novo. E comprando e comprando. A minha guitarra é uma guitarra que tem pelo menos umas 5 vezes a minha idade. A guitarra tem 40, 50 anos. Era Ela é do mais meu valiosa do pai. que uma nova, viu? É, Porque de geração então, para geração. Certamente é uma guitarra maravilhosa, né? então, ela era do meu pai. E ela tá tocando super bem até hoje. É, mas o problema é porque quando a gente pegou, a gente mudou ela inteira, porque os captadores não estavam funcionando nada, e ela voltou a tocar muito bem. E esse negócio, né, que é de ficar renovando, 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 que é o que faz a gente querer A comprar. indústria impõe a gente de alguma forma, mas não precisa, né? É. Você está satisfeito com a sua guitarra? Óbvio. Então, E você tem consciência de que estão me forçando a comprar essa ideia. Você tendo a consciência, você tem a escolha de falar não. E é isso, você já quebrou o sistema, né? 3 letrinhas. Não. N-A-O, não. E tio, né? É. Não. Ai, gente, muito obrigado por falar com a gente. Tá um imenso prazer ter a presença de honra, vocês aqui. Imagina. Prazer foi Imagina, nosso, né? prazer é Pelo nosso, é. convite. Se deixar, a gente ficava aqui até amanhã. Falava porque a gente mais. fala até- Joga uma pergunta, a gente vai. A gente começa com o tema, vai, E volta, vamos foi, indo. foi. Isso que é legal, Mas né? é isso, cara. Conversar é muito legal. bom. Conversar é muito bom. Ah, Conhecer as pessoal. pessoas é muito bom. Mas muito feliz de ter vocês aqui, tá? Muito obrigado. Muito Imagina, obrigado. a gente Com que isso a agradece. gente encerra o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado. Tá? Muito obrigado pela audiência. Um abraço.